A história começa com um jovem chamado Ed parado em uma área branca pura e de frente para uma porta branca prestes a destrancá-la com uma chave de ouro. Fazendo isso, ele se lembra de uma época de 100 anos atrás, quando destrancou sua primeira porta para uma nova dimensão mundial. Especificamente, ele pensa nos rostos de seus camaradas com quem se aventurou pela primeira vez em um flashback. Ed é informado por seus camaradas do grupo Heroes que, devido à sua falta de comprometimento e motivação e ao fato de ele priorizar o autotreinamento em vez do aprimoramento da equipe, ele tem sido banido do grupo. Está centrado no treinamento através de batalha e artesanato mágico para as próximas batalhas para derrotar o Rei Demônio e acredita que Ed se perdeu. Enquanto isso, Ed recebe uma atualização de que sua condição foi atendida e o próximo a transmigração mundial ocorrerá em 10 minutos. Ao saber disso, ele sorri para si mesmo e se prepara para lidar com o problema em questão. Ed surpreende seus camaradas usando suas habilidades de salto mundial para compartilhar mapas extensos e recursos de planejamento de batalha que o grupo do herói pode usar para derrotar o rei. Ele explica que tem usado suas habilidades mágicas para coletar esses recursos e entregá-los aos seus companheiros chocados. O grupo percebeu o quão errados estavam em banir Ed e tentar implorar por seu perdão e pedir-lhe para voltar. O grupo se desculpa profusamente, expressando seus erros e falhas, o que faz Ed se sentir péssimo, pois essa não era a reação que ele queria causar. Eles pediram que ele voltasse, mas ele recusa educadamente. Em vez disso, ele sai correndo, pois sua tarefa foi concluída e ele está pronto para a próxima transmigração mundial. Enquanto ele corre na rua de uma cidade de paralelepípedos, uma contagem regressiva para sua transmigração começa, faltando apenas alguns segundos para o fim do relógio. Após completar sua transmigração mundial, ele se vira para eliminar espaço entre mundos e se senta na mesa redonda em frente ao mágico orbe, proclamando que fez sua parte e agora quer ir para casa. Ed está de volta à sala branca cercado por portas, sentado em uma mesa redonda com um livro de branco puro diante dele. Ele mais uma vez tenta ler o livro e entendê-lo, esperando que Deus diga algo para ele de alguma forma reconhecer sua existência. Enquanto a capa do livro está em branco, ela está repleta de condições estranhas, quase incoerentes. Fred, para cumprir o livro, diz que Ed tem que viajar para um mundo de trabalho por mais de meio ano para ganhar a confiança e respeito das pessoas ao seu redor antes de ser exilado. Para cumprir as condições de lá, ele então tem que ser reconhecido como companheiro do herói no próximo mundo que ele viaja para. O livro também dita que haveria portas que levariam aos diferentes mundos e assim que uma porta estiver aberta, uma vez que não pode ser aberto e usado novamente. Enquanto Ed repassa o livro e pensa sobre como ele foi tirado de sua vida como mercenário e trazido para este lugar estranho, ele não consegue entender o conteúdo do livro e as expectativas dele. Ele olha ao redor para a sala cheia de 100 segundos de portas indicativas dos 100 segundos de mundos que ele já visitou e continua refletindo em voz alta, falando com Deus que ainda não responde. Ele deseja que possa haver algum tipo de apreciação do tipo de trabalho ele está fazendo e como ele está completando missões com sucesso, mas não recebe nenhum reconhecimento. Ed continua refletindo sobre as portas e o escopo de suas aventuras, pensando como no mínimo é ótimo que ele não envelheça e, em vez disso, consiga voltar à sua juventude. Toda vez que ele termina em um mundo, seu corpo pode mudar. No entanto, quando ele está naquele mundo, mas quando ele volta ao mundo branco, as mudanças são reiniciadas e ele está em seus 20 segundos novamente. Ele acredita que quando voltar ao seu próprio mundo ele agora será um homem velho e pensa que ninguém se importa com ele ou sentiria falta dele. Mesmo assim, ele quer voltar e fica pedindo a Deus que cumpra a promessa e o mande para casa. Ele também lembra que toda vez que for expulso de um novo mundo, ele ganha outra habilidade que pode ser usada uma única vez ou pode durar mais. Logo após adquirir sua habilidade de tocar o globo, ele se vira para perceber que há uma nova porta emergindo do lado esquerdo, onde uma porta nunca surgiu antes de ficar animado, pensando que esta pode ser uma maneira de ele ao chegar em casa. Quando ele se aproxima, ele hesita, temendo que já se passaram 100 anos, o tempo irá afetá-lo em seu mundo e ele nunca mais recuperará o que perdeu. Ele fica furioso com Deus, querendo algum tipo de compensação por todos os trabalhos que ele foi forçado a fazer nos últimos 100 anos. De repente, um livro cai do céu e Ed o lê. Junto com ele vem uma placa e uma chave que lhe permitirá fazer uma viagem ao mundo de sua escolha como uma comemoração. Depois de muita deliberação, ele decide voltar ao mundo da festa do herói que ele acredita que deve estar em paz. Agora, ao chegar às planícies gramadas, ele é imediatamente atacado por uma grande cobra monstruosa e deve usar uma combinação de sua esgrima e habilidades mágicas para derrotá-la.
Ele o faz e então se prepara para explorar a área enquanto Ed continua descendo as planícies por um caminho de terra que ele encontra e tira de uma pilha de moedas que foi deixada na beira da estrada. Ele também se pergunta onde seria a festa do herói e pensa no que ele poderia fazer. Profissionalmente querendo talvez vender pães, de repente ele aparece para os restos destruídos da cidade onde ele morava anteriormente com o grupo do herói e fica surpreso com o estado da situação. Ele entende que os humanos têm uma tendência a destruir uns aos outros, mas fica surpreso que isso possa acontecer tão logo depois depois de derrotar o Rei Demônio nas ruínas. Ele conhece um velho que lhe diz que o herói Príncipe Alexis e seu grupo provavelmente morreram lutando contra o Rei Demônio há 5 anos. Agora o exército do rei realiza regularmente rampagens e destrói a terra. Ed está em estado de choque Pensou em seus amigos Alexis Gonzo e Tia estando mortos e usa uma de suas habilidades mágicas imbuídas no globo para verificar isso, confirmando a morte de Alexis e Gonzo, mas também revelando que Tia está viva usando sua magia. Ed a rastreia e aparece na frente da casa dela hesitando antes de entrar em contato com ela, pois está com medo de como ela o verá como um exilado que desapareceu. Eventualmente, ele invade ao se ver Ed e Tia compartilhando um reencontro choroso com Tia imensamente aliviado por Seattle viver e bem. Ela menciona como ela tentou encontrá-lo e ter certeza de que ele estava bem, mas Ed tem uma desculpa dizendo que mudou de nome para evitar a identificação. Ele também dá a ela a fruta que trouxe para ela como lembrança com os quais eles passaram algum tempo juntos. Tia incentivando Ed a tomar banho, instruindo-o sobre como alimentar a si mesmo e a ela com frutas, em geral, provocando-o com amor. Ed, no entanto, procura ir com calma, lembrando a si mesmo que nos anos de elfo, Tia é na verdade bem jovem. Eventualmente, os dois escreveram o assunto do herói. Festa e o que exatamente aconteceu com os outros. Tia relembra a história de como depois que Ed foi exilado eles lutaram muito para encontrar seu substituto com pessoas que queriam explorá-los ou não estavam dispostas a realizar adequadamente as tarefas que Ed costumava cobrir sem esforço. Eventualmente eles encontrou um porter mascarado que estava disposto a fazer seu trabalho e usando eles atravessaram o covil do Rei Demônio apenas para serem repentinamente abandonados por ele junto com todos os suprimentos médicos e preparatórios que Tia havia preparado e que ele estava carregando. Ed se pergunta se isso era um acidente ou um momento de traição, mas Tia não conhece Tia, então se lembra de como apesar de terem sido trocados em uma posição perigosa, eles não foram liderados pelo herói Alexis, mas ele usou seu cristal de transporte para abandoná-los até a morte nas mãos de uma besta mortal. Descobre-se que Alexis não era o herói em que todos acreditavam. Em vez disso, escolheu seu orgulho em vez de seu dever e responsabilidade ao se lembrar disso. Tia desmorona e chora com a memória de seus amigos que continuaram a abandoná-la e traí-la como Ed, superado pelo que ouviu, caminha longe depois de se acalmar de suas explosões. Tia conta a Ed os detalhes do que aconteceu depois que a festa do herói caiu, com ela sendo a única sobrevivente da festa. O pai do herói, o rei, disse para ela ir viver o resto de seus dias em segredo. Enquanto isso, ele declarou que o grupo do herói foi exterminado no mundo demoníaco em face da morte de seu filho, o rei. Honrou seu último desejo de que seus amigos fossem deixados em paz depois que Tia lhe contou que 3 grandes expedições foram conduzidas ao demônio mundo para tentar resgatar Alexis, mas nenhum teve sucesso. Depois disso, ela entrega a Ed as roupas que ela terminou de costurar enquanto ele conta como a encontrou neste lugar escondido. De repente, um enorme tremor sacode a casa. Curioso, Ed sai para encontrar um enorme dragão menor. Embora ele tente Tio força a recuar e derruba a própria besta em um feitiço de água enorme e insanamente poderoso com o dragão morto. Tia leva Ed a partir para sua própria segurança antes de desmaiar de exaustão enquanto ela está descansando. Ed fica preocupado com o quão quieta ela está e entra nela. Lá ele descobre o estado horrível do corpo de Tia que ela está escondendo graças a alguma magia de vida que ela usou quando o grupo do herói tomou sua última resistência. Sua vida útil foi drasticamente reduzida e ainda por cima o feitiço que ela usou para matar o dragão tirou tudo o que ela tinha em um esforço para proteger Ed. O homem está atormentado pela culpa por tê-la feito sofrer assim e se culpa por atrair monstros aqui. Com sua chegada explosiva, ele se resigna com a morte dela e tenta garantir a Ed que ela está feliz com a vida. Ela sobreviveu e que ela conseguiu encontrá-lo novamente. Isso não é suficiente para ele, embora quando uma onda de monstros chega no rastro anterior do dragão, ele se recusa a deixá-la enquanto sai.
Do lado de fora, Ed conta a tia sobre como ele viajou por toda parte e experimentou mais do que ela poderia imaginar. Ele é forte agora, então será ele quem a protegerá, aterrorizado com a ideia de ele se machucar. Tia luta contra sua má condição para mancar para fora e parar ele quando ela chega lá, embora Ed já tenha retirado todos. Único monstro em uma demonstração absolutamente cruel de poder de habilidade e habilidade enquanto ele fica no meio dos cadáveres diante do desastre a que este mundo chegou e se lembra de algo que a habilidade exilada que ele adquiriu recentemente não pode, ele apenas começa tudo de novo. Uma breve olhada no passado revela o momento em que Tia exilou Ed da festa do herói há muito tempo, quando, embora tenha sido disfarçado como um momento de desgosto por sua suposta perversidade, a verdade é que Tia causou o mal-entendido para que ela pudesse expulsá-lo para sua própria segurança no presente. Ela observa e fica em silêncio atordoado enquanto Ed se vira para ela após sua demonstração de poder avassalador enquanto explica que treinou muito depois de ser exilado. Tia pergunta se ele poderia aguentar ela até a fronteira do mundo demoníaco. Ela começa a hesitar sobre isso, mas Ed se ajoelha na frente dela e garante que a levará até o fim do mundo se ela assim desejar. Juntos, os dois se aventuram na fronteira do mundo demoníaco com Tia sendo carregado nas costas de Ed conforme eles se aproximam de seu destino. Ed jura a si mesmo realizar o desejo de Tia. Em pouco tempo eles chegam ao local onde seus camaradas Alexis e Gonzo caíram juntos. Eles se sentam contra um monte de terra enquanto Tia fala do passado, de como ela queria proteger ele ao exilá-lo e como as coisas poderiam ter sido diferentes se ela tivesse fé nele. Em vez disso, apoiando a cabeça em seu ombro, ela agradece por conceder seu desejo e diz que ela só gostaria de poder conceder o dele também. Lentamente seus olhos vagam conforme as pálpebras caem e ela ouve Ed falando sobre seu próprio desejo de ir para casa e ver sua casa não sozinho, mas com ela e com lembranças para seus pais enquanto ele fala sobre suas habilidades de exilado e tudo o que ele pode fazer com elas. Os olhos de Tia finalmente a fecham, a respiração cessa e a mão dela cai no chão. O último membro do grupo de heróis passou com Tia morta ao seu lado e se decide e ativa a habilidade final exilada que ele recebeu. Reivindicação única e ilimitada, uma habilidade de uso único que concede a ele um milagre de seu desejo. Usando isso ele envia todas as suas memórias, habilidades de experiência e poder de volta ao passado, para o corpo de seu eu mais jovem, logo antes de ele entrar neste mundo, no início de sua jornada de 100 anos, agora armado com o conhecimento e o poder de seu futuro. Self. Ed entra no mundo de Tia pela terceira vez depois de chegar no mundo inicial. Ed vai direto para o restaurante onde Alexis está recusando candidatos para seu partido enquanto o público o bajula. Ed faz sua entrada em um movimento repentino que o leva à casa de Alexis mesa mais rápido que o herói. Posso perceber que se apresenta como um viajante errante que deseja se juntar a ele na primeira vez que ele rastejou e implorou por dias antes de ser aceito como carregador desta vez, embora ele saiba melhor se vai fazer a diferença que precisa Alexis para reconhecê-lo desde o início como forma de provar que ele pode ser tanto o porteiro do grupo quanto o espadachim. Ed propõe um teste. Ele lutará contra Alexis enquanto carrega seu prato de bife e não o deixará cair, mesmo quando não puder recusar o desafio ousado que Alexis voa para ele com o garfo em sua mão e como arma. Ed o bloqueia com sua própria espada de ferro barata e os dois começam a se avaliar enquanto continuam a se chocar. A dupla acaba no telhado do restaurante durante toda a troca. Ed está pensando em como ser reconhecido aqui é vital para seus objetivos. Os dois trocam mais alguns confrontos com Alexis agora usando sua espada. Eventualmente, a incitação constante de Ed chega até ele e ele libera uma de suas habilidades mais poderosas. Verdadeiros heróis atacam. Ed consegue aparar o atacar. O último momento, mas sua espada barata se estilhaça no processo. Agora de volta ao chão, os dois permanecem no lugar enquanto o desafio termina. A multidão que se reuniu para assistir ao espetáculo fica absolutamente louca de admiração pelas habilidades de Ed. Enquanto isso, o homem ele mesmo se move para repreender Alexis por casualmente usar um movimento tão perigoso perto de outras pessoas. Naquele momento, Gonzo entra em cena e revela que estava de prontidão para evitar qualquer dano colateral, graças às suas memórias futuras. Ed é capaz de se relacionar instantaneamente com o grande careca monge e elogia suas habilidades de cura. No meio disso, o último membro do grupo chega. Duas. Tia viva e bem neste momento fica diante de Ed depois de repreender Alexis por ter ido longe demais. Ela se vira para Ed e pergunta sobre seu bem-estar junto ao se apresentar. Enquanto isso, apesar de tecnicamente ser o primeiro encontro deles, os olhos de Ed se enchem de lágrimas que rapidamente caem em seu rosto. Tia se preocupa por ter dito algo errado para quem
Ed inventa uma desculpa e garante que não é o caso depois da simpatia instantânea de Tia e Gonzo. Em relação a ele e à insistência da multidão reunida, Alexis cede e permite que Ed se junte à festa como sua primeira tarefa, embora Alexis tenha um teste adicional para ele, já que Ed afirma ser o melhor porter do mundo que ele tem que comprar eles todos os bens necessários para uma viagem agora com algum dinheiro que o herói fornecerá, ao contrário de sua primeira vez. Ed fica surpreso que Alexis lhe deu uma moeda de ouro para usar em suas compras, muito mais valiosa do que as 10 moedas de prata daquela época. Ele vai para o melhor marketplace para seus propósitos. Ed fica um pouco confuso sobre por que Tia decidiu segui-lo e ela está agindo normalmente de maneira amigável com ele, em comparação com como ela normalmente faria com estranhos. Quando questionada sobre isso, ela diz a ele que tem a sensação de que ele está uma boa pessoa. Supostamente, as memórias mais valiosas dos elfos estão gravadas em suas almas e vêm com eles através da morte e do renascimento. Por causa disso, ela tem a sensação de que os dois se conheceram em algum lugar antes e tinham um vínculo especial. Ed só consegue sorrir e continua para atravessar o mercado. Com ela ao seu lado mais tarde, os dois voltaram para descobrir que Alexis e Gonzo reformaram um restaurante de lixo para algo saído de um distrito real. Depois disso eles vão para um quarto onde Ed mostra suas compras para o dia, vários sacos de rações em conserva que ele conseguiu por preços ridiculamente baixos e uma ferramenta mágica que cria água quando os outros apontam que Tia já pode fazer água. Ed ressalta, por sua vez, que eles estarão perdidos se ela ficar doente ou se separar entre seus consideração a inteligência das ruas e o bolsa sem fundo que ele criou como um disfarce para sua habilidade de inventário. Treasure Trove. Alexis admite que é mais do que digno de se juntar a eles. Finalmente, ele nota que Ed comprou uma espada muito barata para si mesmo e pergunta se ele fez isso para salvar dinheiro. Em resposta, Ed revela que na verdade tem uma proposta. O grupo do herói chega na cidade de mineração e forja de máquinas adolescentes. Aqui Ed revela a proposta que tem para eles graças ao seu conhecimento futuro. Ele está ciente de um verme da rocha que fez uma toca que uma rocha verme é uma criatura que come qualquer coisa feita de prata e é isso que esta cidade mais se preocupa no futuro. Esse verme da rocha será responsável pelo colapso de toda a cidade desta vez, embora eles possam evitar que isso aconteça. Ed revela que não alertou as autoridades porque, por um lado, ele não tem provas tangíveis do verme e, em segundo lugar, ele quer que eles o retirem, ou seja, ele quer que eles garantam uma carga mãe de Mithril, uma medalha altamente monocondutora com propriedades incríveis, criada quando a prata é exposta a mana forte por um longo período de tempo. Como tal, o estômago da minhoca é o lugar perfeito para o Mithril sintetizar. O metal inestimável é na verdade o cocô da minhoca, um fato que leva a Tia a um colapso mental. É uma medalha que ela achou tão bonita quanto literalmente uma porcaria de verme, ignorando-a. Ed responde à pergunta de Alexis sobre para que ele planeja usar o Mithril. Ele vai usá-lo para preparar as melhores armas possíveis para a festa dos heróis, claro. Enquanto isso, na mente, trabalhadores não identificados estão voltando para casa, embora seus turnos ainda não tenham terminado, até que um homem que se parece com seu superior os repreende e ordena que retornem e continuem seu trabalho. Portanto, um trabalhador informa seu chefe alheio sobre o aviso de evacuação do herói, proibindo os mineiros de entrar pelo resto do dia e oferecendo-lhes uma compensação pela folga de pagamento de renda perdida. Desejo que pelo menos os trabalhadores desta mina descansem enquanto o herói faz a festa. Por outro lado, já está indo para o local onde o verme da rocha pode estar localizado. Tia ainda está brava com isso antes e ela ataca Ed, embora de uma forma fofa, enquanto reclama sobre o método deles de obter Mithril quando eles podem comprá-lo.